Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, amigos e amigas que me acompanham aqui no canal GC Palestrino. Bom, pessoal, estão preparados para mais um áudio do Boteco? É isso mesmo. Bom, quem me acompanha aí sabe que eu fiz uma live, né? Esses dias, no pós-jogo entre Vasco e Palmeiras, ou, para ser melhor, Palmeiras e Vasco. E a gente teve aquele lance polêmico, né? Que todo mundo tá falando aí que o Vascão foi assaltado, foi roubado, que o gol do Vasco foi legal. Aquele golaço que anularam do Vasco, né? E é isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo, tá? A gente vai ver junto e reagir aí. O que é que o nosso CNM tem pra falar? Tá mais pra ser meme, né? Porque ele é um meme. Mas vamos ver o que, que o CNM tem pra dizer aí pra gente, beleza? Se você não conhece o meu trabalho ainda, se inscreva no canal, tá, pessoal? Dá aquela força, curte o vídeo. A gente tá com uma meta aí de chegar aos 1.000 inscritos. Conto com o apoio de vocês. E sem mais enrolação, vamos lá ver o que, que o CNM tem pra falar pra gente aí. Bom, pessoal, tá aqui, tá? Canal da CBF, para quem quiser acompanhar na íntegra aí, beleza? E vamos ver aí, né? Ele com essa carinha aí, novamente, né? Não tem vergonha, realmente é uma coisa impressionante. Vamos ver o que, que ele tem para falar aí pra gente aí, né? Vamos lá. Do jogo, né? Nós vamos já iniciar o programa com uma ação que houve no Clássico Nacional entre Palmeiras e Vasco da Gama, né? Onde nós vamos colocar aqui uma jogada de possível offside, né? E que... Pera aí, pessoal. Eu vou ter que pausar, porque vocês viram como ele é chique falando, né? Offside. Ele quer falar inglês, entendeu? Pra quem não sabe, offside aí em inglês significa impedimento, tá? Ele quis dizer lance de impedimento. Cara, tá chique, hein, ser meme. Parabéns. Nós vamos escutar os áudios e ver os vídeos para depois entrarmos no tema específico da avaliação da jogada. Vamos lá, então? Tá na área, foi pro fundo. Passa limpo. Segue. Tranquilo, segue. Atenção, bota na área, bota na área. Sim. Isso, pode descer. Pode vai no gol, vai no gol. Segue. 99 em posição. Gol. Tem um APP de impedimento na bola que vai pra área, tá? Tá. Escutou? Vamos ser ajustado. Pode deixar. Ele falou de um Do possível número impedimento. 99. Pode passar. Ok. Ok, vamos checar isso aqui, vamos Aqui, checar. visualmente legal. Tô na colaboração aqui, tá? É, isso. Ok. Tem um possível impedimento aqui, quero ver se ele participa. Só, primeiramente a gente já pode ver que tá impedido, né? Alguém tem alguma dúvida aí que o jogador do Vasco tá impedido? Aqui, ele está impedido, né? Não dá pra brigar com a imagem, tá? Me desculpa aos vascaínos aí, mas não dá pra brigar com a imagem. O cara tá impedido. Então vamos ver aí a explicação deles, né? Que eu tô curioso pra saber também, que é um lance realmente muito difícil. Queria ver o que eles têm pra dizer pra gente aí, vamos ver. Vai lá. Isso, vamos. Ok. Ele que cabeceia. Tem que olhar ele. Ok. Segue. Tá na Depois fase de de uma ataque. possível mão aqui Sim. na Ele tá saída na da área, tá, Igor? Vamos ver essa possível impedimento. Isso. Ok. Pode ir lá, calibra lá pra mim. Vai, Gatti, vamos. Estamos Vamos. checando o Pode possível ser. impedimento, ok? Quero ver Vamos quem- checar o quem- possível impedimento. Quem cabeceia? Tranquilo. Tem tempo. Vai seguir? Pode seguir, quero ver se ele participa. Ele cabeceou. Ele cabeceia, Ele tá. cabeceou. Pode calibrar. Pera aí rapidinho, porque parece que é o Wilton Sampaio que fala aqui, né? Tranquilo, tem tempo. Não, Wilton, não tem tempo não, amigão. A gente que tá assistindo futebol, a gente quer dinamismo, tá? Vocês precisam tomar vergonha na cara e copiar o sistema de VAR europeu. Infelizmente, eu tenho que vir aqui falar isso. Porque os caras humilham a gente. Em questão de organização, preparação, em questão de manipular o VAR, né? Não manipular, digo assim, de forma errada. Manipular, questão de saber manipular a ferramenta do VAR. Os caras dão aula, entendeu? Os caras levam 5 segundos nesse tipo de lance lá na Europa para definir. Então não, senhor Wilton Sampaio. Não tem tempo, não. A gente não tá com todo o tempo do mundo, não. Até porque lá no final do jogo, depois vocês não dão os acréscimos necessários, né? O jogo fica parado meia hora e os caras não dão acréscimo. Então a gente tem que parar com essas palhaçadas aí de ficar 5 minutos para definir um lance. Vamos ser mais profissional. Calibrar lá pra mim. Ok. Vamos precisar Vamos, passar ali, dale. ok? Não, tira só a pelota. Mais um. Menos um. Mais um. Esse é o ponto. Ok. Dá um zoom pra mim. Ok. Vai ser o Checando ombro o possível dele, impedimento, a segura ponta pra mim, tá? Ponta do pé dele aqui no meio das No início, na origem. Isso Ok. mesmo. Esse ponto aí.
Não, possível impedimento não. Possível impedimento não. Estamos traçando linha, ok? Estamos traçando Ok. linha. Baixa a base. Vai ser o pé. Quer que abra o checagem? Isso. Pode abrir, estamos traçando linha. Oi? Aqui mesmo. Ok, essa é a dele. base e o ombro tá Isso. correto? Pode ser o pé dele. Vai ser o pé dele. Ok, É o pé dele mesmo, só no pé dele. ok. Abaixa a base. A base pode baixar, que o pé tá no Aí, chão. O pé não tá no chão. Ok, Isso. pra direita, aí mesmo. Aqui? E um pé direito. Aí, pode marcar aí. Tem que tração. É no pé dele, tá. Pode colocar aqui. Calma que tem um software. O software pode ficar tranquilo, tá? O pé Não dele precisa aqui. estar, tá? O Ok. pé dele aqui. Não, Isso. Pé branco aí. Isso. Pra direita. calma. Baixa a base. Calma, mas... Aí. Aqui? Posso Isso, marcar? pé dele. Pode Isso. Depois solta o lance todo, tá? Aí, solta Ok. o Isso. Posso confirmar? Pode confirmar. O impedimento, coloca Tranquilo. o pipe. Ok. O pipe. Opa. O pipe. Só um pause rápido aqui. Você vê que a torcida já vai à loucura, né? Deu pra ouvir no fundo do áudio aí, quando o Wilton Pereira Sampaio fala, que aliás fala software, tudo errado, né? Não sabe nem falar software. É software que fala o Wilton. Caramba. Mano, é difícil, viu, rapaziada? Ó, tem que ter paciência. Mas você vê a torcida indo à loucura porque aparece lá no telão do estádio, né? E todo mundo já viu, né? Porque ninguém é cego, que o jogador do Vasco tá impedido. Só que a grande questão desse lance aqui não é o cara que tá impedido. É a sequência da jogada, que depois dizem, né? Que o Richard Rios, quando tira a bola de dentro da área, já se torna um novo lance. E que o VAR não deveria interferir, porque o gol sai após, né, esse lance aí, se torna um novo lance, né? Depois que o Richard afasta a bola da área. Vamos ver o que eles têm para dizer sobre isso. Coloca o pipe. Depois solta o lance Tranquilo. todo, tá? Tá, ok. Isso. Coloca o pipe pra cá. Ok. Agora lá. Olha aqui, eu... Solta, dá um zoom. Zoom. Agora solta o lance. Solta o lance. Olha aqui, eu... Solta o lance todo Por agora. favor, isso não. Não, não. Ele cabeceia. Por favor, não, lá, por favor. Ok. Pra você, Volta pra ele. pra você, Ok. pra você. Isso não, Ok. isso não. Depois volta. Tá Isso. dentro. A imagem é clara, Isso, vamos. isso. Seguimos. Impedimento. Olha lá. Ó, aqui é interessante. A gente escuta o cara que tava comandando o VAR, que eu não sei o nome dele, nesse jogo, que ele fala que está dentro do mesmo contexto a jogada. Então, segundo o cara que estava operando o VAR nessa partida, o lance não era o novo lance, não. A partir do momento que o Richard afasta a bola. Então, na visão dele, o lance que sai o gol do Vasco ainda pertence ao mesmo lance que o cara estava em impedimento. Então, sendo assim, se o cara interpretou dessa forma, né? Então, pode tirar aquele tudo que o pessoal estava falando, que o cara não sabe da regra, que ele não se atentou a se era um novo lance ou não. Ele se atentou sim, e na interpretação dele, ainda se tratava do mesmo lance, quando sai o gol do Vasco. Então, por esse motivo, o gol do Vasco foi anulado, tá? Então tá aí a explicação. Agora, se era ou não um novo lance a partir do momento que o Rios afasta a bola da área, aí eu já não sei, tá? Não tenho conhecimento para falar isso. Não tem estudo de arbitragem, mas aí vamos continuar aqui para ver. Sérgio, vamos. Campo deu gol, tá aí. Igor, Decisão factual. Impedimento. O jogador cabeceia a bola e participando da jogada, ok? Então, depois de analisarmos e vermos os áudios, né, e o vídeo dessa ação, nós podemos observar dois aspectos aqui. O primeiro é a situação de linha de impedimento, né, que desde o primeiro cruzamento o jogador atacante tem uma parte do pé à frente do defensor, do penúltimo defensor, né, apesar de ser uma jogada fina, é uma jogada que caracteriza impedimento pela posição que ele está, porque ele participa tocando a bola na jogada, né? E a outra é a questão da sequência da jogada, da famosa APP, que é a fase de ataque, é a posse de bola em fase de ataque. Exatamente. Né? Quando termina e quando começa e quando termina uma APP. Né? E aqui a gente trouxe o Péricles e o Juliano, que são realmente pessoas especialistas, treinadas, capacitadas, são dois instrutores da FIFA, né, recém passado por instruções oficiais da FIFA, que conhecem o protocolo VAR, conhecem as instruções como ninguém. Né? Aqui não tem, eu estou perguntando para um comentarista ou eu estou perguntando
para alguém que gosta de arbitragem, mas que não tem a visão oficial, né, efetivamente, do que é o protocolo e o que é a regra do jogo. E o que a gente precisa, na verdade, e o papo de arbitragem vem exatamente para dar transparência nos áudios que a gente acabou de escutar, né, e conhecimento tanto de regra quanto de protocolo, o máximo possível em seus detalhes. E eu abro aqui pedindo para o Péricles e para o Juliano explicarem para a gente como foi a construção e por que essa jogada chutando depois de um rebote fora da área, né, por que ela se torna ou se tem uma sequência de APP. Então, Seneme, obrigado por mais uma vez poder participar do Papo de Arbitragem, que já é tradicional nessa tentativa de esclarecer e educar o público que acompanha a gente. Aqui a gente começa com um texto do protocolo VAR, do protocolo que rege... Esse protocolo VAR, ele é criado pela CBF ou ele é criado pela Board, que é quem regula e controla as regras do jogo e os protocolos? Quem criou o VAR? Esse documento é oficial? Esse documento é oficial, um documento pensado. Vocês veem aqui, né, pessoal, que ele quer tirar a CBF da reta, né? Vocês perceberam, né? Ele para o cara, né? Ele interrompe o rapaz que vai dar explicação, só para ele afirmar que quem criou esse sistema aí, né? Essas regras não foi a CBF. Foi a Board, né, que se trata da FIFA, que é a principal reguladora aí das regras de arbitragem, tá? Então você vê aí que ele tá tentando tirar o dele da reta o máximo possível. Não precisa ter medo não, Cinema, a gente sabe que não foi você que criou. Só que a CBF e os árbitros da nossa querida CBF, né, os árbitros maravilhosos que a gente tem aqui no Brasil, eles não sabem, eles simplesmente parece que não entendem a regra, entendeu? Então a regra tá aí para todos. A regra quem criou não foi vocês, só que na hora de executar a regra, vocês são uma vergonha, entendeu? Então é esse que é o problema. Pensado pela Board na criação da ferramenta VAR, e ela precisava de um texto que guiasse todos os árbitros ao redor do mundo. E aqui é o texto que guia essas várias ações dentro do protocolo. Uma das ações que a gente escolheu para hoje é o APP, para esclarecer para as pessoas o que é um APP, quando ele começa, quando termina. A gente está mais focado aqui em quando ele termina, né? Então aqui tem a parte do texto que explica para a gente. Em inglês, eu coloquei, né, em inglês porque E é interessante as pessoas saberem que toda vez que há dúvidas do texto traduzido em uma língua oficial, né, seja o espanhol, o francês, o alemão, né, ou mesmo o português agora, que existe já a regra em português, se existe alguma dúvida de interpretação, nos remete à língua oficial da tradução, né, da regra de jogo, que é o inglês. Okay? Por isso que é importante a gente ver em inglês para depois a gente traduzir. Para colocar a tradução aqui. E aí, aqui a gente foi no que está relacionado a esse término, né? A essa situação de APP muito explicativa para essa jogada específica que nós passamos anteriormente. Se a equipe defensora tocar ou jogar a bola durante uma fase de ataque... Uma APP. Isso não significa encerrar automaticamente um APP e iniciar um novo. Um APP termina quando? O movimento para frente de um ataque é interrompido, mas com uma exceção. Qual é a exceção? A exceção dentro / ao redor da área penal. Ou seja, quando uma jogada está acontecendo ali dentro, no coração da área penal, muito aguda. Ou né? Dentro da área ou penal, nos arredores dela. Ou nos arredores. Então, essa é a exceção para não encerrar o APP. Quando existe um movimento que interrompe para frente a bola. Exatamente. Se ela continua naquela área, na região da área, sob perigo de gol, ainda continua sob uma APP. Eu, como VAR, tenho que ter mais cuidado com essa interpretação. Ela é uma interpretação mais sensível para mim. Tá? Segundo ponto. Segundo ponto. A equipe defensora ganha posse controlada da bola, ou seja, quando um defensor joga a bola da equipe. Afastar a bola sem estar sob qualquer pressão. Já é um tema que a gente vai analisar no vídeo. Seria um pouco... afastar a bola sem estar sob pressão seria: eu domino a bola, eu tenho o controle dela e tiro ela de perto da minha área. E ao redor. E ao redor dela, tem que tirar dessa área. Sem estar sob pressão. Exatamente. Exatamente. Tranquilão. Pisei na bola, olhei e saio jogando com os meus companheiros. E saio jogando. Exato. Isso é reconstruir uma fase de ataque a favor do meu time. Tá? Quando o defensor controla...
controla claramente e se move ou passa a bola. Ele controla claramente, se move com ela ou passa a bola. Isso são elementos. Aí... Ó, tem a última parte ali. O que eu acho que eu tô vendo até agora, tá? O que vai acontecer, o que eles vão falar aí pra gente. Eu acho, tá? Na minha opinião, que o Rios, na hora que ele dá aquele bicão na bola e tira da área, que vocês podem ver aí que ele não tirou o perigo totalmente, porque a bola volta pro jogador do Vasco com perigo de gol, que tava próximo da área, que vocês podem ver o que a regra fala, né? Ou no coração da área ali, ou ao redor da área. Então, quando o Rios tira a bola, ele não tava com o domínio da bola. Ele deu um bicão na bola e não teve a posse da bola e saiu jogando. Então eu acho que eles vão falar que o gol foi bem anulado do Vasco, tá? Então vamos ver. Ou seja, a primeira eu vou bater na bola, como o jogador fez, né? Bater na bola de primeira, mas sem estar sob pressão. E afastar para longe. E afastar para longe dos arredores da área. Coisas. Exatamente. Não estar sob pressão e que eu consiga tirar essa bola o suficiente para não ter mais perigo. Exatamente. É isso, Juliano? É, exatamente. É isso aí. E aí ele termina dizendo, um toque deliberado descontrolado na bola não é posse controlada. Ok, mas aqui, quando ele fala isso, é um toque, Péricles, deliberado descontrolado. Parece que é algo mais como um desvio, ou a bola bate no cara mais do que ele joga a bola. Sim. Apesar de ser deliberado. Sim. Né? Me parece que Porque o movimento é deliberado, mas a situação é instintiva. Isso, a situação é de rechaçar a bola. Rechaçar a bola, afastar. Rebater a bola para fora desse perigo eminente que eu estou sofrendo. Exatamente. É isso? Essa é a reação dele. Aí a gente tem mais um detalhezinho que é um que texto complementa, que complementa esse texto que a gente colocou agora, que é o seguinte, falando ainda de fase de ataque, de APP, né? O que se segue não é considerado ganhar posse clara. Eu não ganho posse com o que se segue. Ok, isso a gente está falando, não se ganha posse clara da equipe defensora. Da equipe defensora. Eu estou indo aqui num ponto do protocolo onde a equipe defensora não pode ser considerada com a posse dessa bola. Exatamente. Exatamente. O intuito dessa parte do texto é explicar isso. Okay. Então vamos lá. Quando eu não ganho essa posse? Numa salvada, né, numa defesa do goleiro. Que teve uma, inclusive, anterior. Teve uma anterior. De qualquer outro foi de um defensor depois. Que é uma salvada. Exato. Ou seja, ali eu não ganho posse de bola. Não ganho posse de bola. Ok. Ele está cabeceando a bola evitando um gol. Okay. Ali é uma defesa de um defensor ou de um goleiro. Um desvio ou um rebote. Isso não caracteriza controle de bola. Perfeito. Okay? Mas na sequência, na segunda ação, que é a ação mais debatida, né? A gente não encaixa ela nem numa salvada, nem num rebote e nem num desvio. Nem num desvio, nenhum deles. Nenhum dos três, que é a primeira. E a segunda? E aí a gente vem que uma afastada clara, que a gente chama no nosso futebol, de zera a bola, chuta ela para longe, dá quebra a bola para longe da área, essa linguajar do futebol, de afastar a bola, uma afastada que não chegue a um companheiro meu de defesa ou não seja controlada por ele, não pode ser considerado um ganho de posse. Então, com esses elementos aqui... Então, eu quero que você me explique essa segunda em detalhes agora. Vamos lá. Por favor. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos. Né, Juliano? Claro. Para ajudar aqui a explicação, para ficar bem didático a informação, nós vamos colocar o vídeo e nós vamos tentar encaixar essa segunda que está na fase de ataque do protocolo VAR, do IFAB, da FIFA, né? Esse segundo ponto, que é a bola não chegar a um companheiro. A um companheiro de equipe. A um companheiro de equipe. Exatamente. O teammate é companheiro de Exato. equipe. Isso. Aí tem o cruzamento, né? E aqui, para um pouquinho, Batata. Para um pouquinho, podia até separar, né? Para você se acostumar. Aqui a gente tem a participação do jogador efetiva, que comprova a participação dele em impedimento quando ele joga a bola com a cabeça. Perfeito. Nesse momento ele interfere no jogo. Ele tem o pezinho que a gente viu aqui, a construção da linha, uma parte do pé dele é impedido. Certo? E aqui caracteriza quando ele cabeceia a bola. Interferiu no jogo. Ok, ponto 1. Ponto 2, deixa seguir. Vamos lá. A gente tem a salvada de um jogador que não caracteriza aqui a posse da bola da defesa. Perfeito. Perfeito. Certo? Continua em APP.
Agora vamos para uma próxima. E aí a bola sobra de novo, ela volta para o jogador que cabeceou. Ou seja, eu ainda estou em APP, daquela primeira ação dele, né? E aí ele vai tentar cruzar a bola e a bola vai para um defensor, né? Um defensor que quer o que esse defensor? O que ele quer? Ele o que quer ele quer realizar? Ele quer afastar a bola. Ele quer afastar a bola. Ele quer afastar a bola dali. Ele está sob pressão ou não está sob pressão para retirar essa bola dali? Claro que ele está sob pressão. Primeiramente... Até porque um jogador, se ele domina a bola aqui, esse jogador vai para cima dele. Ele sofreu o combate. Claro, ele vai sofrer esse combate. E dentro da área dele, com perigo de gol, porque ele está muito perto do gol. Okay. Então ele vai se sentir pressionado por esse desenho tático da equipe atacante. E pelo local do campo que ele está. E ele vai afastar, ele está dentro da área. Mas me explica uma coisa então, Pérez, para a gente entender. Mas ele tem controle das ações dele. Sim. Ele tem controle dos movimentos corporais, ele tira a bola... digamos, de uma maneira deliberada, de uma maneira clara e intencional. Isso já não encerraria a APP aí? Não para esse caso, pelo que a gente leu também no nosso último texto ali. Qual ele tira sob pressão. Não, exatamente. É isso que eu ia falar aqui. Ele tira a bola porque ele está pressionado, né? Porque ele está numa zona perigosa da área, com os jogadores do Vasco ao redor dele. Como é que ele vai dominar essa bola dentro da área, né? Tem que ter muito sangue frio. Então ali ele tira a bola de qualquer maneira, e a bola volta em um jogador do Vasco. Ou seja, em momento algum o Palmeiras teve a posse da bola. O que continuou caracterizando a APP que eles estão falando aí. Que eu nem sabia desse termo, agora eu tô sabendo. Então, ao meu ver, tá? Vendo tudo que eles falaram aí até agora, o gol do Vasco foi bem anulado, tá? Então, parabéns já. Vou dar parabéns aí à CBF, ao CNM. Dessa vez eu tô gostando. Trouxe dois caras aí que entendem. Trouxe a regra em inglês pra gente entender, né? A regra lá da board. E, cara, parabéns à CBF. Pela primeira vez eu tô gostando do programa aqui, muito bem feito. E eu não tô falando isso porque anularam o gol do Vasco e o Palmeiras foi beneficiado nesse lance, não, hein, galera? Todo mundo que me acompanha aqui sabe que eu meto pau, tá? E pode ser qualquer time. Esses dias que fizeram com o Internacional foi um absurdo. 2 pênaltis claríssimos que não marcaram, tá? Então, eu falo a verdade aqui. Seja contra o Palmeiras ou a favor, não me interessa. Eu quero que o nosso futebol evolua, tá? Vamos continuar. Eu tenho sob pressão, eu tenho aqui que ele está dentro da área e nos arredores dela, e ele tira para os arredores da área, e quem pega essa bola não é um companheiro dele. Quem pega essa bola, para um pouco, Batata. É um adversário. Uma pergunta, Juliano, para vocês dois, e cada um pode responder como queira, né? Porque pelo que eu entendi do protocolo que a gente leu aqui, esse rechaçamento da bola dele tem que estar sem pressão. Quando ele tira a bola ali, que ele consegue bater na bola de primeira, né, intencionalmente, deliberadamente, ele afasta a bola, ele tem que estar sem pressão nenhuma, né, ou que a bola vá para um companheiro dele. Perfeito. Né? Perfeito. E não só o fato dele tirar a bola da área. É isso ou não? É isso, porque a bola ela tem que sair não só da área, como dos arredores da área. Então, vamos supor que ele conseguisse afastar essa bola saísse desses arredores ou fosse para um companheiro de equipe. Digamos, o chute que ele dá, se ela vai lá para o meio campo. Ok. Lá na zona do meio Aí, campo. Textualmente, ela saiu da área e saiu dos arredores da área. Ele consegue afastar ela para mais do que essa região os arredores. Aqui, os arredores. E isso a gente garante, né, Juliano, que está ainda sob a interferência da ação inicial. Por quê? Porque esses jogadores defensores, inclusive, estão posicionados, estão querendo se posicionar ainda para defender. Exatamente. Para defender o que seria uma sequência da jogada. Eles estão sob efeito da primeira jogada. Estão sob efeito da primeira. Talvez se essa bola, talvez não. Se essa bola fosse para o meio-campo ou para uma lateral muito afastado da área, eles poderiam se reorganizar. Eles poderiam se reorganizar, coisas que eles não tiveram tempo de fazer. Perfeito. O tamanho do espaço que esse jogador que domina em relação ao bloco de defensores teve para matar a bola no peito num primeiro domínio, ajeitá-la com o joelho num segundo domínio e sem a possibilidade de um combate. Exato. E aí na hora que ele chuta, ele está livre para chutar. Ou seja, tudo em função de um primeiro impedimento. Não, e em função de um segundo, de um terceiro momento, sim, onde um defensor chuta a bola, né? E apesar dele chutar a bola, né, Péricles, controlado, ela não vai para um companheiro, como diz o protocolo que tem que ir. Isso. Ele tem que rechaçar
né, ir para um companheiro, para esse companheiro ter a condição de jogar. Sair jogando. E criar uma nova fase de ataque para esse time. Aqui nós não criamos, o time de verde não criou uma nova fase de ataque para ele. Ele só rechaçou a bola de um perigo que estava iminente para ele ali, que é a fase de ataque da equipe de branco. Então a gente tem aqui a caracterização da manutenção da fase de ataque por parte da equipe branca, sim. Ok. Ia dizer assim, Seneme, tem outras situações, tá? Onde o APP ele tem que ser visto. Era isso que eu ia perguntar para você, né? Para a gente crescer, todo mundo crescer junto, né? Isso. Digamos assim, porque APP não é só para questões de impedimento. Não. Por exemplo, se tivesse ocorrido aqui, digamos, a bola não viesse de um impedimento, Isso. como veio aqui. Mas digamos que essa bola saiu pela linha de fundo, aquela que sai não sai, né? Sim. E ela saiu, foi cruzada e gerou essa mesma ação, de uma saída de bola lá na linha de fundo. Imagina se o futebol ia entender um gol com essa conexão toda, vindo de uma bola que claramente saiu do campo. Não é isso que... Juliano, parece que é uma futebol referência, É um exemplo interessante para poder... Fazemos uma reflexão, né? Fazermos uma reflexão. Exatamente. Então, o APP não é só o impedimento. Essa saída de bola, uma falta clara, um domínio de mão. Né? Então, tudo isso são infrações que devem ser observadas nessa fase de ataque. Quando elas estão conectadas a um gol, a um pênalti ou a um dogso. Eu acho que a gente textualmente pode fechar para o torcedor entender. Então, então quando acabaria esse APP? A gente vai reiterar isso para ficar, acho que para entender. Se ele dominasse essa bola com tranquilidade... Esse mesmo jogador pudesse passar um companheiro... E passasse errado. No caso, eles estão falando do Richard Rios, né? Vamos lá. Aí, ele já teria iniciado o APP dele e encerrado o adversário, porque ele dominou essa bola. Ou se ele mesmo fizesse essa mesma ação e essa bola viesse para um companheiro dele. E o companheiro dele saísse jogando errado e perdesse a bola. Acabou. Aí seria uma nova... Ou longe. Ou se ele tivesse chutado a bola mais longe, onde não tinha a caracterização de um ataque eminente ainda ao gol dele. Perfeito. Perfeito. É exatamente isso. Nessas três condições, conforme o texto, esse APP estaria acabado, se encerrado e já iniciaria uma nova jogada. Para mim é compreensível, né? É compreensível o meio do futebol não entender detalhadamente o protocolo. São coisas novas, né, Seneme? Além de ser novo, Juliano, os detalhes do protocolo, eles são assim minuciosos. Qual é o tamanho do protocolo? Quantas folhas tem? Em inglês, 52 páginas. 52 páginas em inglês, né? Mas a regra do jogo que tem também o protocolo, né? Exato. E o estudo disso aí, para quem é do futebol, ninguém vai ficar estudando isso aí, né? Por isso que o programa vem, o papo de arbitragem, ele vem para beneficiar isso, né? Não só uma questão de transparência como a gente dá, né, como também esclarecer situações do protocolo e da regra do jogo para todo mundo ganhar de conhecimento. Tá? E aqui, para mim, fica muito claro, Péricles, como um exemplo, se essa bola tivesse saído pela linha de fundo. Nossa. Meu Deus do céu, como é que a gente não vai checar a saída da bola? E se essa tem a mesma referência de infração de APP, porque não tem peso, né? O impedimento não é menos APP do que uma saída de bola. E nem o impedimento menor do maior. É uma infração. É uma infração igual. Então, para mim, fica clara a explicação, apesar de entender a polêmica que isso gera, né? E a gente espera, com isso, estar aclarando para que todos, enfim, ganhem conhecimento detalhado dessas ações, tá bom? Legal. Bom, como vocês puderam ver aí, então, né? Segundo o pessoal aí da arbitragem que o Seneme chamou e o próprio, o gol do Vasco foi bem anulado, tá? Então, não tem mais polêmica, foi resolvido. Olha, me esclareceu muito também. Gostaria novamente de parabenizar a CBF, né? Quando os caras fazem besteira, a gente vem aqui e critica, mas quando tem um programa legal como esse para esclarecer, né? E tirar as nossas dúvidas, porque ficou bem claro mesmo a explicação, gostei, trouxe a regra em inglês, né? Pra gente poder entender. Então, cara, o Rios, ele tira a bola ali no susto e a bola volta pro jogador do Vasco, ainda em perigo iminente de gol, então faz parte da mesma jogada ainda. Então,
né? Se tem uma crítica a fazer aqui, é ao nosso querido comentarista da Premier, né? É pra variar um pouquinho, né? Luiz Flávio, se eu não me engano, né? O nome dele. Então, fica a crítica aí a você. Vai estudar um pouquinho mais da regra, tá bom, Luiz Flávio? Que aí você tem mais capacidade de ser comentarista de algum canal esportivo, ou da Premier, ou de qualquer que seja o canal, beleza? Então, gol bem anulado, né? Fim de polêmica, pra mim, muito bem explicado. Ainda se tratava de uma mesma jogada. E parabéns, novamente. Dessa vez, ficou muito bem esclarecido. Fizeram um trabalho bem legal aí. E quero saber aí nos comentários de vocês, vocês ainda acham que foi bem anulado ou foi mal anulado pra vocês ainda? Não ficou claro. Quero saber a opinião de vocês, tô curioso pra saber. Comenta aí, pra gente discutir, beleza? E não se esqueça de olhar nos links aí da descrição, tá? Os produtos, meu e-book, tá bom? Clica no link aí, dá uma atenção. E não se esqueça de se inscrever, dar o like, dar aquela força. Desculpa se o vídeo ficou um pouco longo dessa vez, mas é legal pra gente olhar um pouquinho na íntegra e tentar esclarecer esse lance de uma vez por todas aí. E é isso, beleza? Bom, tenha uma boa semana aí, tamo junto, um abraço e avante palestra.